Então, esse convite do Freud, né, para se ter coragem a ouvir os seus sintomas, vai ser reforçado ao longo do tratamento, porque no tratamento, se a hipótese dele estiver correta, aquilo que produz o sofrimento, né, vai se repetir. Vai se repetir e vai se repetir de forma intensificada, já que o analista deseja, né, e vai trabalhar e vai se colocar para que essa repetição aconteça e seja ouvida. E daí, nessa mesma passagem que eu estava lendo, né, o Freud continuou, ele vai dizer, olha, a gente vai poder consolar o paciente mostrando que se trata apenas do agravamento necessário e temporário, né, e que não vai se poder vencer um inimigo ausente ou fora de alcance. Essa passagem aqui faz referência a um texto anterior dele, que se chama A Dinâmica da Transferência. Esse texto é de 1912, então é próximo desse Repetir, Recordar, Elaborar. E o último parágrafo, né, a última linha, que é uma linha famosa do Freud, desse texto, da dinâmica, ele vai dizer, né, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém in absentia ou in effigie, né? Essa ideia da destruição, observem, aparece aqui no Freud, então eu estou fazendo uma advertência, mas vocês observem que no pensamento do Freud tem muito a coisa do tomar o sintoma como inimigo, tem muito a ver com a ideia de destruí-lo. Ainda não tem em Freud a ideia de um elogio ao sintoma, um certo tipo de reconhecimento de que um sintoma é uma forma de se organizar, de fazer um circuito funcional funcionar, e que é possível pensar no sintoma de uma maneira menos agressiva ou menos psicopatológica, por assim dizer. Pensar no sintoma, por exemplo, como um tipo de gambiarra que é feita entre o eu e a pulsão, e que essa gambiarra faz a gente funcionar e às vezes pode fazer a gente funcionar bem, sofrendo menos, né, de que outras gambiarras que a gente já conseguiu constituir. Então, pensar no sintoma um pouco mais, de forma mais cautelosa, de forma mais positiva, ainda não está no pensamento do Freud, mas de qualquer forma o que está presente nesse tipo de frase, né, assim, de que a gente não pode vencer um inimigo ausente, é que nós temos que fazer aparecer. Fazer aparecer o quê? Qual que é o inimigo que vai aparecer? O próprio inconsciente, mas ele só aparece, obviamente, através dessas repetições, não é? E é isso que tem que aparecer. Aquilo que não pode aparecer, aquilo que nunca vai aparecer de fato, que são, né, as pulsões, o inconsciente, como nós nos organizamos pulsionalmente. No final desse parágrafo, ele vai dizer: a resistência, contudo, pode explorar a situação para seus próprios fins e abusar da licença de estar doente. Ela parece dizer: veja o que acontece se eu realmente transijo com tais coisas. Não tinha razão em confiá-las à repressão? Então, né, a análise vai muitas vezes piorar a situação do paciente, vai fazer com que ele sinta com muito vigor, né, a angústia, a dor do conflito, vai dar para ele essa sensação de que é irresolvível, de que para que mexer com isso, não é melhor esquecer essas coisas. Quando essas situações, né, essas sensações acontecem, o Freud vai dizer, né, vai insistir no convite de que é nesse momento que está aparecendo, o inimigo está claro, é agora que a gente pode efetivamente convidá-lo para conversar, né? De outra forma, a gente não consegue minimamente conversar com ele e ter a menor chance de fazer com que ele seja menos agressivo, menos violento, tenha efeitos menos violentos sobre a nossa vida. E aí ele termina o parágrafo dizendo o seguinte: pessoas jovens e pueris, em particular, inclinam-se a transformar a necessidade imposta pelo tratamento de prestar atenção à sua doença numa desculpa bem-vinda para regalar-se em seus sintomas. Essa ideia de pensar num tipo de pessoa jovem, pueril, né, que tem, por assim dizer, uma certa ingenuidade, é,
porque vai ali ficar feliz, né, com seus sintomas, exatamente porque o tratamento mostrou isso, né? Olha, quanto mais eu mexo, mais infeliz eu fico, mais angustiado eu fico. Então não é sinal que eu tenho que parar de mexer com isso, né? E o fato de Freud situar essas pessoas nesse grupo, né, os jovens e pueris, já indica, obviamente, para onde ele quer encaminhar a coisa. Né? Ele quer insistir numa ideia de maturidade, né, que está presente, evidentemente, né, nesse parágrafo, que tem a ver com a coragem de enfrentar aqueles conflitos que nos constituem, né? Os conflitos que nos atormentam, as questões que nos angustiam. É preciso ter coragem de elaborá-las, né? Sem saber muito ao certo quais serão os resultados a esperar desse tipo de elaboração, desse tipo de postura que eu vou tomar, né? Essa ideia do Freud, então, de retomar, de reabrir o conflito, é uma ideia, observem, que tem a ver com uma certa postura moral, né, que tem a ver com a coragem, que tem a ver com a tolerância e que tem a ver, no final desse parágrafo, com uma certa maturidade. Ou seja, um parágrafo todo muito moralmente inscrito, né, com várias inscrições morais, com várias tipos de subjetivação que estão sendo propostas ou pressupostas no exercício da análise e, obviamente, no final de uma análise, né? Obviamente, esse tipo de parágrafo aqui, ele acaba colocando para a gente a questão que eu tenho trabalhado na minha pesquisa atual, que é, então, no final de uma análise, que tipo de sujeito a gente vai encontrar? A partir desse parágrafo aqui, a gente já tem uma descrição desse tipo de sujeito. Um sujeito corajoso, né? Com relação ao enfrentamento dos conflitos internos, corajoso com relação a pensar sobre si mesmo, a cuidar de si mesmo, né? E, num certo sentido, um sujeito mais tolerante consigo mesmo, um sujeito que se acolhe mais, que acolhe mais o seu sofrimento, sem querer resolvê-lo dessa forma tão totalitária que é o esquecimento, né? É um sujeito tão menos totalitário com relação ao seu desejo, e exatamente um sujeito que é menos totalitário porque aos poucos ele vai reconhecendo o caráter totalitário do desejo inconsciente, né? O desejo inconsciente, ele quer se realizar de qualquer forma, passando por cima de tudo, passando por cima do eu, das defesas, das regras sociais, e é por isso mesmo que ele é recalcado, por isso mesmo que ele é reprimido, né, em grande medida. E é diante desse totalitarismo do desejo, por assim dizer, que o eu vai fazer uma exigência de tolerância, né? E eu acho que essa exigência tem a ver com essas linhas finais desse parágrafo, que da maturidade, ou seja, aguardar mais, saber esperar, isso que o Freud chamava de princípio da realidade, né? É uma forma de ler ainda por esse crivo desenvolvimentista, né, que a gente pode criticar de várias formas, que o sujeito ele amadurece na medida em que é mais tolerante, ele amadurece na medida em que ele é mais corajoso para lidar com as coisas que são conflitivas para ele mesmo. Em nada aqui, pelo menos, a tolerância significa conformismo, né? É uma questão que vários textos do Freud colocam, né? Os textos sobre a arte dele sempre colocam um pouco isso em questão, né? O sujeito ele vai fantasiar o mundo, ele vai fantasiar mundos possíveis porque ele está absolutamente insatisfeito com o mundo que ele vive. Esse tipo de tese do Freud, está lá em Escritores Criativos e Devaneios, por exemplo, é uma tese que pode ser muito facilmente lida como uma tese conformista, né? O sujeito sonha porque ele não realiza o desejo, não pode realizar o desejo dele na prática. O sujeito escreve um livro, escreve um conto, escreve uma poesia, porque ele não pode mudar o mundo, mas ele pode inventar o mundo. Ora, esse tipo de texto, esse tipo de tese,
acaba abrindo a possibilidade, e não acho nada remota essa possibilidade, nada pequena essa possibilidade, de pensar que o funcionamento psíquico, tal como descrito por Freud, ele é conformista num certo sentido, né? Mas ele coloca a questão da coragem nesse parágrafo. Bom, se eu estou colocando isso aqui como questão da coragem, porque eu tô convidando, num certo sentido, a gente dar um passo a mais nesse conformismo, né, de que a gente pode, sem dúvida, se regalar nos sintomas, mas a gente pode produzir alguma mudança né, em como a gente vive com esses sintomas, em como a gente constitui os novos sintomas, em alguma medida, modifica, desloca um pouquinho os sintomas que a gente já tem, produzindo menos sofrimento, produzindo um sofrimento menos agudo, menos angustiado. Isso já é um grande, grande ganho que um tratamento psicoterapêutico pode oferecer a alguém, né? Diminuir a força aguda que a angústia dos nossos conflitos morais, dos nossos conflitos amorosos podem trazer para a gente. Se a gente já tiver uma diminuição sistemática e importante disso, né? Mesmo que o conflito subsista, me parece que a gente já tem um ganho enorme. Então, enfim, essa é uma discussão desse parágrafo que me parece um parágrafo que tem ressonâncias morais e ressonâncias políticas com relação ao tratamento psicanalítico que são fundamentais a gente continuar discutindo, pensando. Acho que é só uma leitura que eu quis propor aqui, mas que, obviamente, né, há muitas outras e que a gente pode continuar conversando.